Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de AutoCAD, na aula de hoje nós vamos falar sobre as ferramentas de edição do nosso desenho. Antes de iniciar a aula, vai aqui na descrição do vídeo e veja o link com as apostilhas que eu utilizo para fazer aqui essas aulas. Elas são apostilhas gratuitas, espero que gostem, e tem também o link para um curso de AutoCAD do básico ao avançado. Então vão lá na descrição e acessem esse curso. Lembrando que ele é um curso com certificado, então vai servir para aquelas horas complementares na sua universidade e vai servir para implementar no seu currículo. Então vamos para a nossa aula. Nas ferramentas de edição nós temos basicamente algumas que são indispensáveis. Eu vou fazer aqui um desenho qualquer, só para a gente exemplificar aqui essa aula. E nós temos a primeira ferramenta de todas, que é a ferramenta de apagar, ou seja, Erase. Eu não sei se é Erase, o meu inglês aqui ainda não é muito bom. Então, vamos apagar aqui a nossa figura. Vamos apertar aqui Enter e nós podemos aqui selecionar as linhas que nós queremos apagar. Seleciona, aperta Enter e as linhas vão embora. Se nós apertarmos Ctrl Z, as linhas voltam e nós podemos apagá-las novamente de outra forma. Por exemplo, nós vamos selecionar aqui a figura e vamos apertar em Del. Apertamos Del e nós apagamos. Eu prefiro essa segunda forma, pois ela é mais simples e mais rápida. A segunda ferramenta que eu acho bastante importante é a ferramenta de mover, ou seja, a ferramenta move. Eu tenho aqui, por exemplo, um círculo aqui dentro aqui dessa figura. Eu quero movimentar esse círculo aqui para fora dessa figura. Então, eu vou apertar aqui M, Enter. Vou selecionar a figura que eu quero mover. Eu aperto Enter novamente. Vou selecionar aqui um ponto base aqui para servir como base para a movimentação. Eu vou selecionar o centro do círculo, vou arrastar para onde eu quero mover e vou aplicar novamente aqui no botão direito do mouse. Com isso eu movi o círculo aqui que estava aqui dentro, aqui para fora. O outro comando que eu acho bastante importante é o comando de copiar, ou seja, o comando copy. Vamos apertar aqui CO, Enter. Eu apertei aqui, ativei o comando. Seleciono o que eu quero copiar, eu vou copiar esse círculo aqui, aperto Enter novamente, seleciono aqui um ponto base novamente, aperto aqui no botão direito do mouse, seleciono e arrasto para onde eu quero copiar. Eu vou copiar aqui para dentro, posso copiar aqui para fora, vou desativar aqui o orto para ter mais liberdade, copio, copio e copio quantas vezes forem precisos. Esse comando simplesmente é uma mão na roda. Então, vamos cancelar o comando aqui apertando o ESC e vamos para o nosso próximo comando, que ele é muito indispensável, que é o comando Rotate, ou seja, girar. Eu tenho uma figura, por exemplo, aqui, eu vou desenhar aqui uma figura e eu quero rodar ela de alguma forma, ou seja, eu não quero ela dessa forma, eu quero rodar. Eu vou apertar RO, Enter. Quando eu aperto RO, Enter, eu seleciono aqui a figura, aperto Enter novamente, especifico o ponto e com isso eu posso rodar ela em 360 graus. Mas se eu quiser rodar ela em ângulos específicos, então eu vou vir aqui e vou ativar aqui o orto e vou girar ela apenas em ângulos específicos, por exemplo em 90, 180, 270 e 360 graus. Então eu giro ela aqui em ângulos específicos. Então essa foi a ferramenta Rotate. Quando chegarmos ao final e rodarmos ela para a posição desejada, nós selecionamos aqui com o botão direito do mouse. Selecionou e ela girou. O outro comando bastante importante é o comando espelhar, ou seja, o comando Mirror. O comando Mirror, nós vamos apertar aqui M e Enter. Vamos selecionar aqui a figura. Vamos apertar Enter novamente. Vamos selecionar aqui o nosso espelho, ou seja, vamos fazer aqui uma linha para servir de espelho. E vamos apertar no botão direito do mouse. Quando nós fazemos isso, ele pergunta o seguinte: você quer apagar o seu objeto? Ou seja, se eu apertar não vai ficar dois objetos, se eu apertar sim, vai ficar somente o objeto aqui que foi espelhado. Ou seja, se eu pegar aqui e apertar MI novamente, selecionar aqui o objeto, apertar Enter novamente, selecionar aqui o espelho, selecionar com o botão direito e apertar não, vai ficar aqui dois objetos, pois ele espelhou e não apagou o objeto anterior. O outro comando de edição que é bastante importante é o comando Offset. O comando Offset ele serve basicamente para transferir linhas ou figuras paralelamente, ou seja, você tem uma linha aqui, você aperta O Enter para ativar o Offset, você
seleciona aqui a distância que você quer, por exemplo 2 metros, e você seleciona o objeto. Com isso você pode copiar ele paralelamente em 2 metros, pode jogar para cima, para baixo, e com isso você consegue realizar esse comando exatamente dessa forma. Ele é bastante utilizado, por exemplo, em casas. Eu vou só fechar aqui essa estrutura, formando aqui um quadrado, e com isso vamos imaginar que isso aqui é um cômodo de uma casa. Se nós apertarmos aqui Offset, ou seja, Enter, você pode vir aqui e você pode especificar a largura da parede, como por exemplo, ponto 15. Você aperta Enter e você move aqui essa figura com o Offset. Não exatamente move, você copia e você faz a parede da casa em questão. Esse comando é um comando muito importante e um comando bastante usual. Então aprendam ele e utilize nos seus desenhos. A outra ferramenta que é bastante importante, uma ferramenta de edição, é a ferramenta Scale, ou seja, SC Enter. Você vai clicar nela, você vai selecionar aqui a sua figura, você vai apertar Enter, você vai especificar um ponto e com isso você consegue aumentar ou diminuir a escala dele. Ou seja, aqui se você afastar aqui para a esquerda, ele vai diminuir, e se você afastar aqui para a direita, ele vai aumentar. Se chegar no tamanho que você deseja, você aperta com o botão direito do mouse e a figura vai ser ampliada. Se você estiver estudando aqui escala, você consegue ampliar ela em 50%, em 75%, de acordo com a sua necessidade. E outro comando bastante importante é o Stretch. O Stretch ele serve basicamente para distorcer objetos. Por exemplo, você tem uma parede aqui de uma casa, mas só que você quer afastar ela. Então, para não apagar, você vai apertar S Enter, vai selecionar o objeto, vai apertar aqui Enter, vai especificar o ponto base e você vai distorcer ele. Quando você vem aqui, você distorce e você consegue afastar ele da forma que você quiser. Se você quiser afastar ele somente aqui, por exemplo, 2 metros, você aperta aqui 2 e você aperta Enter. Com isso, ele moveu para cá 2 metros. Espero que tenham entendido. E esse comando é o comando Stretch. A outra ferramenta que nós vamos aprender, uma ferramenta de edição bastante importante, é a ferramenta Hatch, ou seja, a nossa ferramenta chamada Ashura. Isso aqui é para achurar o desenho. Como por exemplo, você seleciona aqui esse sólido aqui e você consegue pintar o seu desenho aqui da cor que você quiser. Você consegue colocar um sólido nele. Se você vir aqui, colocou aqui um sólido nele, você seleciona aqui e você consegue escolher aqui a cor. Você pode colocar com amarela, azul, verde e etc. E você também pode fazer o seguinte, eu vou só deletar aqui a Ashura que eu acabei de fazer. Vamos apertar de novo H Enter para entrar na Ashura. E vamos selecionar outro tipo de Ashura. Aqui foi Ashura sólido, mas você pode inserir outros tipos de Ashura no seu desenho. Uma bastante usual é essa aqui, a Ashura Net, que ela simboliza aqui os azulejos ou as cerâmicas de uma residência. Você pode ver aqui que ela está um pouco grande, mas as cerâmicas aqui elas são 0,1, ou seja, 10 centímetros cada. Então quando você faz isso, você tem uma malha aqui quadriculada. Você pode mudar aqui a cor do layer, colocar branco, e com isso você tem aqui uma malha quadriculada simbolizando a cerâmica aqui de uma residência. E esse foi o comando chamado Hatch. Você pode explorar ele, tem diversas achuras. Eu não vou me aprofundar aqui muito no vídeo, senão ele vai ficar muito longo, mas eu deixo como dever de casa aqui para vocês. Basicamente é isso que eu tenho para apresentar nessa aula de hoje. Então nos vemos na próxima aula. Se você gostou, peço que curta, comente e indique para os amigos.